Boa tarde, galera. Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma coisa que me faz com que eu levante todo dia, né? E faça com que meu dia se transforme em algo grandioso, né? Que seria a função de ser professor, né? Eu senti um pouco de necessidade de falar sobre isso, porque é, eu posso falar, né, como aluno e falar um pouquinho também como professor, porque quando a gente é professor, a gente se enquadra também como aluno, né? A gente se enquadra também como um eterno aprendiz, né? Então eu vou falar alguns pontos sobre isso, tá? Espero que vocês gostem aí. Por mais que tenha umas catacumba dos infernos aqui, falação dos infernos aqui sempre, eu ainda vou continuar falando. Bom, primeira coisa, né, para quem não vê os vídeos, né, eu vou falar sobre a introdução, né, e muitos, né, a maioria desse canal é baseado, né, é baseado, visualizado por alunos, né? Então, a maioria deles já conhecem, já sabem por que que eu escolhi ser professor. A maioria já sabe. Mas é, a figura professor, a partir do momento que eu, né, me deparei com essas reflexões, é de uma figura importante, uma figura que transmite a sabedoria, que transmite os valores de uma sociedade. Isso porque na minha época a coisa era muito severa, era os pais, avós e os professores como os redentores, né, os redentores de educação de uma sociedade. Então, por exemplo, se a professora falar alguma coisa que eu precise acertar, eu iria, né, eu acabo aplicando isso de maneira séria, né? Os pais também falam, né? Tá? A gente sabe que tem algumas coisas que os pais falam que na verdade eles não eles falam isso baseado na realidade deles, no tempo deles. Então a gente acha que isso né, é antiquado, é chato, mas é experiência. Para quem gosta de ouvir, para quem sabe para que serve, né? Os ouvidos, né? Geralmente ouvem muito bem seus pais, né? Então a gente tem esse pilar aí, essa representação do professor, que a autoridade máxima dos valores morais, tá? Então eu sempre gostei disso. Eu sempre achei que o respeito, a forma de ser visualizado na sociedade traria algo mais, assim, quando eu fosse ser um professor, traria essa sensação que eu sempre admirei nos professores e admiro até hoje, tá? É que o cenário é outro, beleza? Bom, não foi fácil quando eu deixei de ser aluno para ser professor. Eu tive várias barreiras na minha frente, né? Barreiras que eu achava que nunca existiria e barreiras que a gente acredita que nunca, jamais vai prejudicar ou repercutir na profissão, tá? E a primeira coisa é que, na verdade, você não aprendeu nada na escola. Que, na verdade, a escola encareceu, né, de desenvolvimento. Esse é o primeiro ponto, tá? E o segundo ponto é que no meio acadêmico, né, eu tô falando do professor em si, existe um lado que é muito da hora, muito legal, que é o compartilhamento dos colegas do meio acadêmico, da construção de conhecimento, de pesquisa, de desenvolvimento. Acho muito bonito.
mas existe também uma desunião muito grande, tá? A gente vê muito isso na unidade escolar. Por quê? Porque na unidade escolar tem aquele que é mais velho, tá lá há 20 anos, 30 anos, e a partir desse número expressivo, ele já acredita ter passado por tudo, ou até mesmo que a sua experiência deveria ser o primórdio, né, da reflexão. E muitas das vezes são, tá? Se ele conseguiu enxergar, analisar totalmente, né, as mudanças, as transformações na sociedade, ele vai conseguir abrir um caminho melhor, né? O professor mais velho, o professor com mais bagagem, ele é uma porta, tá, para um desenvolvimento maior. Porém, né, existem muitos professores que estão cansados, que não aderiram muito à nova ordem escolar. Por quê? Tira direito, tira o apoio moral do professor, ele tira o apoio condicional, né, de que não dá para se avaliar, não dá para você julgar a partir do momento que você nem tem conhecimento. Bem, uma mãe ou um pai que não conhece o trabalho pedagógico, não entende o que é uma didática, não entende o que é disciplina e seu comportamento, tal. E a gente acaba confrontando com essas situações e, infelizmente, o professor ele acaba tendo, começa a ser indagado, né? Indagado, questionado. Então, esse cenário é uma dos pontos mais sérios, né, de você ter uma bagagem e tal, e você vai vendo transformações, e você vai vendo o famoso, eu gosto de usar essa frase, é o poste mija no cachorro. Adoro essa frase, porque diz muito o cenário escolar, tá? E então ele acaba estressando e se defendendo, tá? É uma defesa. Muitas das vezes o professor está rabugentado. Esses professores são muito rabugentados, mas eles têm muito motivo, tá? E os mais novos, os mais jovens acham que a sua disciplina, você é um concorrente, você vai ser um concorrente. Sobre esse termo aí, eu já fiquei muito chateado, né, em situações que eu estive na atribuição e ouvi do colega falar, nossa, cara, não tem como você ir embora, cara, você vai pegar as aulas no meu lugar. Só que eu já estive no lugar dele. Eu já cheguei lá, não tem aula, tá? Ou viajar, né? 25 quilômetros, né? Sem dinheiro. Chegar lá e, não tem aula não, tá? Tchau. Eu já cheguei. Então, falta um pouco de empatia e de entendimento, né? Que a gente trabalhou, né? Se esforçou bastante para ter uma pontuação, tá? E mesmo assim a gente tenta orientar, falar, calma, cara, fica tranquilo, tenha fé em Deus, né? Tenha aí firmeza que vai dar tudo certo para você. Isso são coisas que acontecem muito nessa nossa carreira. Agora a parte de conhecimento, é muito mais triste, né? É muito mais complicado. Porque não só pelo aluno não entender, tranquilo, cara, né? Você vai lá e ensina. Eu não sei, pera lá, vem cá, eu vou explicar pra você como é que é. Tá, calma aí, vem aqui. Tal. Você fala, você vai falando, mas e quando o aluno não quer saber? E quando o aluno ele não tá ali interessado na sua aula? Então esses alunos, isso já é uma dica aí para os alunos, né, os professores que estão começando a carreira. Mudem tudo, né? Tentem fazer do seu jeito, tentem fazer de uma maneira mais que tenha identidade com você, mas se prepare, tá? Se prepare porque, infelizmente, tudo que você viu na faculdade, tudo que você viu nos filmes bonitinho, de alunos ali sentado, parado, não vai acontecer. Tá? Você vai ter aluno pedindo para ir no banheiro no meio da explicação, você está dando matéria, o aluno quer um visto de uma matéria passada,
Você está tentando ali explicar, analisar uma situação, tem que interromper porque os alunos vão pegar materiais. Você vai estar explicando, vai estar na vibe ali tentando dar exemplos e explicando coisas e quando for ver você está indo embora. Quando é que você tem que fazer a sua chamadinha e os alunos não estão a fim de responder? Aí você vai um por um, aí você vai falando o nome de um, aí você vai dar falta, aí você escuta assim, ô, é o C, cara. Aí você tem que parar e ouvir. É você, querido? É, eu mesmo. Aí você vai desanimar muito. Eu vou usar, para encerrar essa parte, falando que uma frase do Leandro Carnal, o Mário Sérgio Cortella também fala muito sobre isso, né? Mais o Mário Sérgio Cortella, que é um dos caras que procure saber sobre ele, é um gênio, é um cara muito da hora, que tem uma noção, uma interpretação contemporânea muito bonita. O Leandro Carnal também, né? São professores que eu sigo, que eu aprendo muito com eles. E, nossa, seria um sonho um dia ter uma aula com um cara desse. Seria incrível. Bom, tá vendo que mesmo a gente sendo professor, né? A gente ainda quer assistir a aula de alguém que tem uma maior bagagem. E isso engrandece mais a gente, né, os alunos, do que o próprio professor. Bom, enfim, encerro, né, falando sobre essa parte, essa questão, né, e, e digo a frase do Marcelo Cortella: um dia ainda sonho dar uma aula. Né? São poucas oportunidades que você consegue dar uma aula que realmente ela é planejadinha, ela foi feita preparadinha para você pegar ali, executar e o aluno não ter dúvidas e você induzir ele à reflexão. Vai demorar um pouquinho para isso acontecer, tá? E também vou falar um pouquinho mais sobre, mais não, né? Eu acho que eu vou. Cara, olha isso aqui, cara. Da onde que é isso aqui, Jesus? Bom, parece até que eu tô com caspa. Todo mundo sabe que eu não edito, eu não fico editando vídeo, tá? Eu não quero ficar, não quero ser estrela, não quero ser youtuber. Eu usei isso aqui mais para poder refletir, para poder acompanhar minhas reflexões de maneira mais visível, de poder falar. Estamos a 13, quase 13 minutos falando sem uma interrupção. Isso eu preciso disso, né? Eu preciso poder falar e me expressar. Então você que está aprendendo, que está tentando aí, que quer ser professor, é um é árduo, um monte de problemas que não tem nada a ver com você, um monte de etapas que você não vai gostar nada, mas você ouvir do seu aluno: aprendi a matéria. Nossa, professor, adorei. Nossa, professor, cara, foi incrível. Não existe dinheiro no mundo, não existe diplomas, não existe nenhuma honraria maior do que você ouvir do seu aluno isso. Que fica a dica, tá? Muita gente fala sobre os pontos negativos, mas não falam do positivo. Você tá numa sala de aula e você ouve: ô professor, tudo bem? Como é que o senhor tá? Tá bom? Ô, e aí? O que ele vai fazer hoje? E você começa a dar uma aula muito bem preparada e você pegar e ouvir: ô professor, da hora. Realmente você vai desconsiderar os pontos negativos. Pode ter certeza disso, tá? Né? Não é para qualquer um, poucos, né? Eu sou um cara esforçadinho, né? Gosto bastante da área escolar, gosto de ver o meu aluno aprendendo e gosto disso incondicionalmente. É lógico que agora nós estamos aí acompanhando, né? Ontem foi a votação, né? Teve aí alteração no plano de carreira. Se o objetivo seu é ser rico, esquece. Mas há um salário bom, há uma vida, né,
a diferença, né, de um trabalhador braçal, de um trabalhador. Há diferenças e há também muitos pontos negativos, tá? Entrei nessa sem pensar no dinheiro, entrei nessa querendo mudar cabeças, né, transformar, né, cabeças, de fazer com que pessoas tenham senso crítico, né, de ter uma interpretação, uma visão do mundo. E eu faço isso com muito carinho, tá? Às vezes dá vontade de chutar o balde. Eu já fiz isso, fazendo o canar. Mas a gente percebe que a sociedade tem que acordar. A escola está sendo desmantelada, ela está sendo dilacerada, perdendo os seus princípios, né, de origem, né, seus princípios originais, para dar espaço para coisas que realmente não levam a nada. Então, cuidado, tá? Peço aí que quem assiste, acompanha aí, cuidado que o modelo escolar, ele é tão enfeitado, tão enfeitadinho, ele é tão, eu não ia falar, eu não gosto de ficar colocando esses pontos, mas, por exemplo, jovem protagonista. O que precisa ter para você ser um jovem protagonista? Cada vez que eu ponho a mão nesse cabelo, fica pior. Olha que desgraça. Ai, Jesus. Jovem protagonista. Estimular o jovem protagonismo. Aquele cara que vai participar da aula, aquele cara que vai transformar, tá? Até legal, né? Mas os seus principais protocolos não tá legal, não. Por exemplo, de poder subjugar um professor, por exemplo. De você achar que um professor pode ser menos ou mais que outro. Gente, para um aluno avaliar, que é o que muito foi falado, o que o aluno avaliar, isso acontece nas PEIs, tá? O período integral aí, eles têm essas diretrizes aí, para mim que... E eu tô me fundando muito nesse ponto. Tá. O aluno vai me avaliar. Vai me avaliar. Não gosta de mim. Mesmo tendo um conhecimento acadêmico, ele vai falar que faltou alguma coisa. Para você entender um professor, você tem que se formar professor. Entrar numa sala de aula e assim você consegue entender, né, porque o professor age como age. Ao contrário disso, não existe nenhum tipo de avaliação, nenhuma tipo de avaliação, seja dos pais, seja dos filhos, seja de quem for, não entende de nada, não entende o que é um acompanhamento pedagógico, não sabe o que é uma construção de conhecimento, não sabe quais são as habilidades e como trabalhá-las e como você quer o produto final dessas habilidades. Eles não sabem o que é isso. Eles acham que a gente chega lá, abre o caderno, passa uma lição e tá tudo certo e acabou, explico ali o que tem ali e acabou. Não é assim não, tá, parceiro? Então, para rolar uma avaliação, tem que ser avaliado, né, por uma coordenação, por uma direção ou por um órgão responsável. Nenhuma autonomia baseada em alunos eu aceito, eu não concordo com nenhum deles. Nenhum, zero. Eu não tenho que ser avaliado por alunos. O aluno não passou pelo que eu passei. Eu passei pelo que ele passou. É diferente. Não estou falando aqui de sem mais. Não estou falando que sou superior. Mas o conhecimento, ele é uma construção. Você vai avaliar um alicerce e depois você vai avaliar um prédio. Qual que é o produto final? O prédio. O alicerce é o início. Não tem como o alicerce, né, você olhar para o alicerce assim e falar assim, alicerce, como que vai ser o prédio? Não, você vai ver ele finalizado para você poder ter a noção.
que realmente o alicerce foi muito bem feito. Poderia dar um exemplo um pouco melhor, mas é o que eu me lembrei no momento. 20 minutos de vídeo, que delícia, 20 minutos sem interrupção, graças ao Senhor Jesus. Ai, Deus do céu. Mas encerra essa parte aí, tal. Mas eu sei que o aluno ele tem que participar. E um momento que é para acontecer isso é no feedback, tá? Os alunos, muitos não conhecem, tá? E eu acho incrível, né, que o cara pode avaliar a aula, mas não entende que é um feedback. Feedback é o andamento, né, a forma de condução da aula, e essa condução ela vai te levar a entender que o aluno não está conseguindo absorver de maneira coerente, ou ele não está tentando, ou ele não está conseguindo, ele não está conseguindo a partir das suas ferramentas pedagógicas construir um conhecimento. Aí você faz o feedback e ele vai expor isso. Então, até mesmo na maneira avaliativa. Só que a maneira avaliativa também já é algo um pouco mais complicado, né? A maneira avaliativa, os alunos aí acham que é uma forma de punir, é uma forma de dar notas, mas a avaliação do mundo moderno hoje, ela serve muito mais para você ver quais são os pontos que o aluno está absorvendo e os pontos que o aluno não está absorvendo, né? O aluno recebe nota, ele tira zero, ele acha que só ele tirou zero. Mas o professor também tirou zero. O professor também vai se sentir muito mal, tá? É isso, galera. O vídeo acadêmico aí que eu prometi, né? Essa introduçãozinha, bem curtinha. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre outros tipos de conhecimento, ok? Falou, até a próxima. Tchau, tchau.